Niccolo volta ao leste de Los Angeles após largar o pai racista e violento em Las Vegas. Sua mãe Lupe tem medo de perder o cheque do juiz, então o manda morar com sua tia Dolores. Ali, reencontra seu primo Paco, boxeador em ascensão e líder dos Vatos Loucos, uma gangue local. Paco se comporta de forma arrogante até que sua mãe o coloca no lugar. Ambos visitam Cruz, meio-irmão de Paco, que trabalha com aerografia na oficina de seu padrasto Mano. Enquanto pinta Quetzalcoatl, Cruz conta ao irmão menor Juanito que ele foi o rei de Aztlán, um reino que ia de México até a Califórnia e que um dia voltará para reclamar o reino da Raza. Mano repreende Paco por não pagar sua parte e por não se alistar no exército. No carro, Miklo nota a tatuagem dos Vatos Loucos em Cruz e pede uma igual, mas Paco recusa por causa da cor de sua pele. Miklo se sente ferido. Um policial os para e Miklo fica nervoso por estar em liberdade condicional, mas Cruz menciona o recorde de boxe de Paco e o oficial os libera. Ao verem os 3 pontos marcando território com grafites, Miklo vê sua chance de se provar. Paco o desafia a demonstrar que é um verdadeiro chicano. Miklo quebra a janela do carro rival, os grupos se provocam e os Vatos Loucos se retiram. Cruz ganha reconhecimento e bolsa num concurso de arte estudantil. Durante a festa, os 3 pontos o emboscam, espancam brutalmente e o deixam com a coluna quebrada. Antes de ir embora, raspam sua tatuagem. Cruz é levado ao hospital em estado grave. Os Vatos Loucos planejam vingança. Dolores grita que eles só estão se destruindo entre si e lembra Paco que sua verdadeira família está ali, não às ruas. Mesmo assim, Paco e Miklo saem com o grupo. No dia seguinte, os Vatos Loucos emboscam os 3 pontos numa colina. Paco desafia Spider a lutar sem armas, mas eles sacam a pistola. O caos se instala. Paco alcança Spider, fere-o e está prestes a eliminá-lo até que Miklo o detém. Quando partem, Spider atira, ferindo Miklo. Ele responde e elimina Spider. Paco e Miklo terminam presos. Paco era durão, orgulhoso, desafiante. Representa o ideal clássico do macho do bairro, mas é alguém profundamente fechado emocionalmente. Perdeu o pai quando criança, e isso deixou uma ferida. Depois, sua mãe se casou com um Mano, com quem mantém uma relação tensa. É provável que sua atitude desafiante venha daí, deslocando essa raiva para qualquer figura de autoridade. No fundo, dentro de Paco existe muita raiva, tristeza, frustração e medo, mas ele não sabe o que fazer com isso, então colocou uma armadura. Sua arrogância, suas brigas, sua necessidade de se impor não são mais que uma couraça para evitar que alguém veja o que realmente há dentro dele. Sentiu-se vulnerável quando perdeu o pai ou quando quebrou o pulso e sua carreira de boxeador foi truncada. Em vez de elaborar essas experiências emocionalmente, escolheu escondê-las sob dureza. Paco reprime suas lágrimas, evita se desculpar e não se permite mostrar vulnerabilidade, porque para ele isso seria fraqueza. Está preso naquela ideia arquetípica de masculinidade onde ser homem equivale a não mostrar emoções. Acredita que ser forte é não sentir, mas essa dureza emocional terminará aprisionando-o. Embora não admita, a culpa começará a alcançá-lo. Miklo é enviado para San Quentin em 1973, uma das prisões mais duras da Califórnia. Cruz sai do hospital e Paco, agora de uniforme militar, o recebe. Se alistou para evitar a cadeia. Na prisão, Miklo tenta se adaptar. Popeye, um cafetão, explica como as gangues se dividem. A BGA, Black Guerrilla Army, liderada por Bonafide, e o Adriana Brotherhood, ou AB, a gangue branca que controla drogas e proteção. Big Al, um de seus líderes, cobra uma dívida de Popeye e, ao ver Miklo, diz que o aceitaria como pagamento. O líder, Red Rider, intervém e sobe o preço da proteção como castigo. Popeye apresenta Miklo como parte dos Vatos Loucos. Magic, um chicano, confirma que Miklo eliminou o Spider. Miklo se surpreende ao saber que Magic é dos 3 pontos, mas Popeye explica que em San Quentin as gangues se agrupam por etnia, não por bairro. Todos os chicanos pertencem à Onda. Mais tarde, Popeye leva Miklo para sua cela e, de repente, o ataca, tenta abusá-lo e o ameaça com uma faca, dizendo que não é um verdadeiro Vato Louco por ser branco. Montana, líder da Onda, aparece e o detém. No refeitório, Big Al controla as porções e, ao ver Miklo, deixa-o passar na frente e oferece-se para que se una a Ibi. Magic reclama por não receber comida, e Montana enfrenta Big Al prometendo vingança. Miklo tenta dar seu prato a uns chicanos, mas Montana diz que se realmente quer ajudar, deve eliminar Big Al.
No dia seguinte, Miklo procura Montana para se unir à onda. Montana duvida por causa da cor da sua pele, mas Miklo responde que ser chicano não depende da cor, mas sim de como se vive e pensa, e que está disposto a morrer por um irmão. Propõe usar sua pele a seu favor. Montana aceita e o encarrega de eliminar Bigal para provar lealdade. E aí, está gostando do vídeo? Vou fazer uma pequena pausa para te pedir uma coisa. Talvez você assista a estes vídeos todos os dias e ainda não seja inscrito, e não tem problema nenhum nisso. Mas você me ajudaria demais se clicasse no botão vermelho aqui embaixo. Isso me permite continuar trazendo mais análises como esta. Não se esqueça também de deixar o like e comentário. Muito obrigado pelo apoio. E agora, vamos continuar. Miklo ganha a confiança de Bigal trabalhando na cozinha. Bigal tenta algo íntimo, mas Miklo recusa. No dia seguinte, Miklo e Jerônimo estão prontos. Miklo entra no quarto dos fundos onde Bigal faz um acordo com o guarda Bob. Quando Bigal baixa a guarda, Miklo o apunhala e esconde o dinheiro e o livro contábil. Bob retorna e compreende que foi Miklo. Ameaça-o, mas Miklo o intimida lembrando que seu nome aparece no livro. Agora deverá obedecê-lo. Fora da prisão, Cruz usa a heroína pela dor nas costas. Um dia deixa uma agulha na mesa e seu irmão menor Juanito morre por overdose. No funeral, seu padrasto diz que não o considera mais seu filho. Paco carrega grande culpa, embora não a admita. Sente-se responsável pelo que aconteceu com Cruz, por sua lesão e vício. Também por Miklo, por tê-lo impulsionado a um caminho que terminou na prisão. Mas não consegue reconhecer. Seu orgulho e medo de parecer fraco o impedem. Essa culpa o empurrou a se alistar no exército como castigo, penitência ou tentativa inconsciente de redenção. E agora que Juanito morreu, essa culpa se intensifica. Paco sente que tudo está conectado. Se não tivesse incentivado Miklo a enfrentar Spider, talvez Cruz não tivesse ficado lesionado, nem caído nas drogas, nem Juanito teria morrido, nem Mico estaria preso. Em sua mente há uma cadeia de eventos pela qual se sente responsável. Essa mesma culpa está por trás de sua decisão de se tornar agente antidrogas, forma de reparar simbolicamente o dano. Lutar contra gangues, prender criminosos, salvar Juanitos será sua maneira de compensar o que sente que quebrou. Mas mais no fundo, Paco não estará lutando só contra gangsters, mas contra seu eu do passado. Contra adolescente impulsivo que foi, contra erros que não consegue perdoar, contra dor que não pôde elaborar. Talvez por isso sempre esteve em guerra, no ringue, com a polícia, com gangues, com a autoridade. De adulto continua lutando, só que com outro uniforme, mas o fundo é o mesmo. Continua lutando para não olhar o que há dentro de si. Enquanto não se permitir reconhecer sua dor, confrontar sua culpa e vulnerabilidade, seguirá projetando essa guerra para fora. Como muitos homens presos na dureza emocional, sua batalha externa é reflexo de uma interna. Enquanto não se reconciliar com quem foi, com o que sente, com suas feridas, culpa, medos e vulnerabilidade, seguirá precisando ter alguém contra quem lutar. Na prisão, Miklo é oficialmente aceito na onda. Montana adverte que é compromisso para toda a vida e que ali podem mudar séculos de opressão. Montana paga os arianos para evitar represálias pela morte de Big Al. Já seguro, Miklo assume o controle da rede de apostas e ganha respeito. Popeye pede perdoar suas dívidas porque logo sairá livre, mas Miklo recusa até que ele oferece cargo no Conselho da Onda. Em 1980, Paco trabalha como agente disfarçado numa operação antidrogas. A operação dá errado, elimina os traficantes e fica coberto de ácido. Lá fora, o espera Popeye, que havia financiado o laboratório. Paco o persegue e prende. Quando Popeye o chama de carnal, Paco se enfurece dizendo que gente como ele está destruindo as crianças. Miklo pede liberdade condicional, mas é negada. Montana o encoraja a estudar, tirar seu GED e finalmente Miklo consegue a liberdade condicional. Desde o princípio, a história de Miklo está marcada por um vazio onde deveria haver família. Seu pai foi um homem branco, racista e violento. Sua mãe mexicana completamente sobrecarregada, tentando sobreviver, mas sem poder estar presente. Miklo chegou, ela o mandou com a tia e desapareceu da história. Isso nos fala de um adolescente sozinho que precisa de um lugar onde pertencer. Quando chegou ao bairro, ser um vato louco era ter uma família. Ante a ausência de um pai, Paco ocupou esse papel, o líder, o forte, o modelo. Miklo o admirava e buscava a sua aprovação.
Queria que Paco ouvisse e o deixasse ser parte daquela família que tanto ansiava. Mas embora se sentisse profundamente identificado com sua herança mexicana, sua pele clara provocava rejeição. Por isso, sentia que sempre tinha que provar que merecia estar ali. Esforçava-se o dobro, arriscava-se mais, até que esse impulso levou ao incidente com os 3 pontos e depois à prisão. Lembra quando Mícolo brigou com seu pai racista por ter defendido seus colegas mexicanos? O mesmo cenário se repetiu na prisão. Os supremacistas brancos o convidaram a se unir. Sua vida teria sido mais confortável. Mas não. Mícolo escolheu se manter fiel à sua identidade e se uniu na onda. Como com seu pai, poderia ter tido vida mais fácil se vivesse como branco, mas preferiu ser fiel a quem era, mesmo que isso significasse perder o conforto. A partir daí, Mícolo observou e aprendeu rápido. De Popeye, que fingiu ser amigo para depois tentar abusar, aprendeu que Ali tinha que ser frio e calculista. Usou essa estratégia para eliminar Big Al. De Big Al, aprendeu que o verdadeiro poder vinha do controle, assumiu o negócio e ganhou respeito. Deixou de ser soldado e se converteu em estrategista. Com o tempo conseguiu estabilidade. Montana, que se converteu em figura paterna dentro da prisão, o animou a solicitar liberdade condicional e finalmente saiu. Embora logo descobrirá que o mundo lá fora é outro. Já livre, Mícolo se reúne com Cruz no velho bairro. Vai ao apartamento de Popeye, mas está cheio de ex-presidiários e Mícolo se sente desconfortável. Consegue trabalho numa fábrica de pneus, mas o trabalho é duro e ele odeia. Nas ruas vê como o leste de Los Angeles se encheu de imigrantes. Cruz conta que não vê Paco desde a morte de Juanito, não o querem por perto. Mícolo liga para Paco dizendo que Cruz precisa de sua família, mas Paco responde que não tem família. Mícolo lembra que os vatos loucos são para sempre, mas Paco diz que tudo mudou no dia que enterrou seu irmão, e que cada viciado lembra como Cruz destruiu sua vida e talento. Mícolo garante que quer sair adiante, fazer certo. Mas quando vai cobrar seu chefe paga menos e o acusa de roubo, embora ele havia usado o dinheiro para pagar dívidas de jogo. Ele reclama, mas o chefe o ameaça a chamar seu oficial de condicional. Mícolo volta furioso e Cruz o acompanha. Dentro, Popeye discute com Clavo, o agiota. A tensão sobe e Mícolo pega Clavo como refém. Mas este oferece um trabalho, assaltar um caminhão blindado. Cruz pede que não faça isso, mas Mícolo aceita dizendo, esse sou eu. Antes de ir, diz a Popeye que não quer mais saber dele. No dia seguinte, Popeye delata o roubo e a polícia, com Paco entre eles, espera o golpe. Quando começa o assalto, estoura um tiroteio. Um dos ladrões foge e deixa Mícolo, que se esconde entre os carros. Paco o encontra e Mícolo tira o passamontanha para mostrar seu rosto. Paco fica paralisado, mas Mícolo diz que ele deve uma e corre. Paco reage e atira nele. Depois, Paco visita Cruz, com quem não falava há 7 anos. Cruz continua consumindo heroína e pinta retratos de Juanito. A conversa termina em briga. Cruz cobra que ele não tem direito de usar Juanito como desculpa para continuar se destruindo. E Cruz responde que ele se acha muito fodão, mas agora se dedica a eliminar sua própria gente. Paco vai embora. Cruz é a alma sensível da história. Desde o princípio, alguém pacífico que tentava evitar conflitos. Na cena do vidro, foi ele quem tentou deter Mícolo. Começou a desenhar quando criança, enquanto a sua mãe estava doente. A arte se converteu em consolo, maneira de processar o que sentia, de colocar ordem em seu caos interno e conectar com quem amava. A arte foi sua forma de amar e sobreviver emocionalmente. Mas tudo mudou após a lesão nas costas. A dor se tornou insuportável, física e emocional. Seu corpo se quebrou, mas também seu mundo interno. A arte já não bastava para acalmar o sofrimento. Nesse estado de vulnerabilidade, influenciado pelo ambiente e movido pela necessidade de escapar da dor, Cruz terminou caindo na heroína. Sua vida entrou numa espiral que não só o destruiu, mas também aos que amava. A morte de Juanito foi o golpe mais duro. Cruz se sentiu claramente culpado. Vimos refletido em sua arte, quadros cheios de morte e a figura constante de Juanito. Cada pintura é forma de expiar a dor, mas as drogas são sua maneira de anestesiá-la. É um paradoxo. A arte o ajuda a expressar seu sofrimento, enquanto as drogas o mantêm preso nele. O ponto de inflexão chegou quando Paco o enfrentou por ter pintado Juanito. Paco disse uma frase dura: não use Juanito como desculpa para arruinar sua vida. Essa frase foi um golpe que o confrontará com sua própria responsabilidade.
o fará ver que sua autodestruição já não é só dor, mas também forma de desistir. Essas palavras ficarão ressoando em Cruz, farão-o pensar e o levarão a entender que não pode continuar se castigando, que tem que fazer algo diferente. Aí é quando Cruz decidiu mudar, não por culpa, mas por amor, por honrar a memória de Juanito, por dar um novo sentido à sua história. Depois dessa conversa, não o veremos mais consumir drogas, e o notaremos muito diferente. Miklo perde uma perna pelo tiro. Paco o visita no hospital, mas Miklo diz que ele não existe mais e promete vingança. Em 1983, Miklo volta à prisão. Trabalha na biblioteca jurídica, já que não pode ser soldado. Assiste à reunião da Onda, onde discutem se entram no negócio de drogas. Carlos quer, diz que rende muito dinheiro e os arianos serão fornecedores. Mas Montana se recusa porque isso destruiria o grupo e provocaria guerra com a BGA. Irritado, Carlos vai embora. Mais tarde, Miklo visita os arianos para cobrar dívida, mas o humilham, tiram sua perna protética e o obrigam a se arrastar para recuperá-la na frente de todos. Cheio de raiva, pede permissão a Montana para entrar no negócio, mas ele recusa. Miklo então age por conta própria e convence Magic a se unir. Sabe que quem controlar as drogas controlará a prisão. Carlos ataca a BGA e elimina seu principal distribuidor, Pockets. Seu irmão Smokes, de fora, faz explodir um clube onde vendem drogas. Pouco depois, Carlos aparece morto pendurado de cabeça para baixo. Começa a guerra entre a BGA e a Onda. Miklo quer lutar, mas Montana insiste em buscar diálogo primeiro. Fora da prisão, Popeye tenta eliminar Smokes, mas falha. Smokes busca proteção e contata Paco, mas quando este chega, Smokes já foi assassinado. Bonafide e Montana acordam trégua e culpam Carlos por ter agido sozinho. Para manter a paz, transferem Montana para outra prisão, mas lá ele é eliminado por um membro da BGA. A morte de Montana desata distúrbios em San Quentin e Miklo, agora líder, tenta manter o controle. Bonafide é enviado à prisão de Delano para interrogar o assassino, que garante que Bonafide deu a ordem, embora ele negue. Paco visita Miklo e pede para evitar guerra. Miklo aceita se reunir com Bonafide, que garante que a morte de Montana foi ordenada pela AB. Ambos fazem trégua e se aliam para eliminar a AB no Dia dos Mortos. Nesse dia, Cruz bebe junto ao túmulo de Juanito até que sua família, incluindo Paco, chega e conseguem se reconciliar. Enquanto isso, na prisão, a Onda e a BGA executam os líderes da AB. Mas depois, Miklo trai a BGA e eliminam todos, incluindo Bonafide. A aliança havia sido armadilha para ficar com o poder. Quando saiu da prisão, o mundo já não era o mesmo. Os vatos loucos já não existiam. Paco era policial e Cruz estava perdido. Sua família, a que acreditou eterna, havia desmoronado. Tentou refazer sua vida. Prometeu a Paco fazer certo, mas o mundo não facilitou. Seu chefe o explorava, humilhava, não pagava e o ameaçava com mandado de volta à prisão. Esse tratamento tocou fibras antigas. Outra vez, a mesma sensação que com seu pai, outro homem branco e racista exercendo poder sobre ele. E, para piorar, vivia em condições miseráveis junto a Popeye, que voltou a traí-lo. Tudo isso o levou à conclusão de que não se encaixava naquele mundo. A única maneira de sobreviver e ter poder era voltar ao crime. Disse a Cruz: "Esse sou eu." E quando Paco atirou nele, o pouco que restava de sua esperança se esvaiu. O laço com sua família se rompeu e com ele toda a possibilidade de redenção. Desde esse momento só restou a raiva e a decisão de nunca mais voltar a ser um peão. Miklo queria ser o mais forte, o que manda, como alguma vez foi Paco, o galo negro, seu modelo. Por isso, quando voltou à prisão, deu o último passo em sua transformação. Já não buscava pertencer, agora queria dominar. Se antes queria se encaixar, agora queria impor as regras. Mas havia um obstáculo. Montana se recusava a se envolver no negócio de drogas, e isso colocava a Onda em posição vulnerável. E justo então chegou outra humilhação. Os arianos o humilharam mais uma vez. O mesmo cenário simbólico se repete. Homens brancos o oprimindo, fazendo-o se sentir pequeno. E aí, toda a raiva acumulada durante anos explodiu. Miklo decidiu que nunca mais voltaria a ser dominado por ninguém. Estava disposto a sacrificar o que fosse necessário. Tomar controle do negócio das drogas,
era a forma de romper de uma vez por todas com a subordinação frente a seus rivais. Então colocou em prática tudo o que havia aprendido: estratégia, frieza, manipulação e inteligência. Planejou, calculou, sacrificou seu próprio líder, eliminou seus inimigos e ficou com o controle absoluto. E assim, Miklo, aquele garoto que só buscava uma família e que se esforçava desesperadamente para ganhar aprovação, terminou convertido no líder gangster mais poderoso da prisão. Machucado, Paco visita Miklo e o acusa de tê-lo usado. Miklo garante ter encontrado sua verdadeira família na Rasa, mas Paco esclarece que a Rasa são os que estão lá fora, os que trabalham e vivem com dignidade. Após os assassinatos, as autoridades separam os membros da Onda em diferentes prisões. Porém, Miklo ordena que cada um funde seu próprio capítulo, expandindo a organização por todo o país. Mais tarde, Magic tira um molde de sabão com o pente de Bonafide, revelando que eles planejaram a morte de Montana para tomar o poder. Juntos, destroem a evidência. Lá fora, Cruz mostra a Paco um mural onde aparecem os três em tempos mais felizes. Mas a imagem de Miklo incomoda Paco. Cruz lembra que, apesar do ódio, continuam unidos pelo mesmo sangue. Diz que Miklo sempre quis ser como ele, o galo negro, o chicano mais durão do bairro. Paco admite que já não é um homem e que sente culpa por tudo que ocorreu. Mas Cruz o anima a se perdoar, a deixar para trás o passado e a valorizar que ainda tem a família e a Rasa. Finalmente, Paco, com lágrimas nos olhos, aceita a sua história e ambos se reconciliam, rindo e brincando como irmãos, mais uma vez. O momento culminante da transformação de Paco chegou no final, em sua conversa com Cruz. Esta cena foi catártica. Finalmente baixou a guarda. Finalmente parou de fingir que não sentia. O homem que a vida toda se conteve, que reprimiu suas lágrimas, sua culpa e arrependimento, finalmente se permitiu chorar. E nesse ato, paradoxalmente, mostrou sua força. Ser durão não é o mesmo que ser forte. A dureza é uma máscara, é medo disfarçado de valentia. Qualquer um pode se endurecer, se fechar e fingir que nada dói. Isso não requer coragem, só medo de sentir. Mas ser forte é enfrentar o desconfortável, é olhar de frente à própria dor, aceitar os erros, chorar quando é necessário, pedir perdão e reparar o que for possível. Paco, depois de tantos anos de guerra lá fora e dentro de si, finalmente se deu permissão de ser humano, de sentir, de chorar e de se perdoar. Assim conseguiu se reconciliar com sua história, com quem foi e com o que aconteceu. E pela primeira vez, parou de lutar. Por outro lado, Cruz, como disse antes, já se viu diferente a partir da discussão com Paco. Mais tranquilo e mais em paz. Até sua arte refletiu essa mudança. Agora expressava a reconciliação. Pintou novamente os três vatos loucos juntos como forma de fechar o ciclo e se perdoar. Cruz aprendeu algo que Paco demorou mais para entender, que a dor não se foge, se transforma. Que o perdão, sobretudo que se dá a si mesmo, não apaga o passado, mas pode libertá-lo. E o que vimos no final foi precisamente isso. Dois homens que, depois de perder tanto, finalmente conseguiram fazer as pazes. E esse é outro dos temas centrais do filme, o perdão, a capacidade de soltar o que nos machucou. Ao longo da história, vimos como os personagens carregavam culpas, ressentimentos e feridas que foram os separando. Mas no final, todos, de alguma maneira, encontraram um caminho para se reconciliar. Miklo e Magic, por exemplo, que em alguma vez pertenceram a gangues rivais, terminaram deixando para trás os velhos rancores e trabalhando juntos. Cruz, que depois de anos de culpa e autodestruição, se perdoou a si mesmo e foi perdoado por sua família, incluindo Paco. Inclusive, a conversa final entre Paco e Cruz nos deixou entrever que Paco também estava disposto a soltar o rancor em relação a Miklo, porque se agarrar ao ressentimento não muda o passado, só te acorrenta a ele. E antes de terminar, deixo uma reflexão especialmente para os jovens que estão assistindo. Cruz tinha talento, tinha um dom, havia ganhado uma bolsa para estudar numa universidade.
teve sua própria exposição de arte. Mas vimos como pouco a pouco esse caminho foi desaparecendo entre a dor e as drogas. As drogas, no começo, parecem oferecer alívio, fazem você sentir que o peso vai embora, que você pode escapar do que te atormenta. Mas é uma armadilha. Roubam sua energia, sua clareza e o propósito que você mais precisa para sair adiante. Fazem você acreditar que está controlando a dor, quando na realidade a dor termina controlando você. Cruz buscou refúgio no lugar errado, e isso pode acontecer com qualquer um. Todos temos feridas, todos temos momentos em que não sabemos como seguir, mas a saída está em enfrentar o que dói, não em adormecê-lo. Está em falar sobre isso, em pedir ajuda, não em carregar sozinho. Cada vez que você escolhe escapar, o preço que paga é perder um pouco mais de si mesmo. Perder, como Cruz, seus sonhos, seus relacionamentos e suas possibilidades. Por isso, se alguma vez você se sentir tentado ou tentada a seguir esse caminho, lembre-se disto. Não deixe que o que te machuca roube o que você pode chegar a ser. Esta é a história de 3 homens unidos pelo sangue, separados pelas escolhas e marcados para sempre pela raça. Uma história sobre pertencimento, identidade, culpa e, finalmente, perdão. Sobre como a dureza pode aprisionar e a força verdadeira pode libertar. Sobre como as feridas do passado podem nos definir ou nos destruir, dependendo de se escolhemos enfrentá-las ou fugir delas.